O que é justiça, afinal? Sabe, essa é uma daquelas perguntas que parecem simples, mas que nos acompanham a vida inteira. E tem mais, uma lei, só por ser lei, ela é automaticamente justa? Para a gente começar a entender as raízes dessa conversa toda, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E é isso que vamos fazer hoje, embarcar para a Grécia Antiga e descobrir como os primeiros grandes filósofos começaram a desvendar esse quebra-cabeça. Olha, antes dos gregos, a justiça era vista como uma coisa que vinha dos deuses ou uma tradição antiga que ninguém ousava questionar. Mas aí, os filósofos gregos chegaram com uma ideia, assim, totalmente radical. E se a gente usasse a nossa própria mente, a nossa razão, o que eles chamavam de logos, para investigar o que é de fato justo? Essa virada de chave foi o que transformou a justiça numa busca filosófica, uma investigação que, vamos combinar, molda o nosso mundo até hoje. E o nosso ponto de partida é um cara que mudou completamente o rumo da filosofia. Enquanto todo mundo olhava para as estrelas, ele resolveu olhar para dentro da gente, para a alma humana. O nome dele? Sócrates. O mais curioso sobre o Sócrates é que ele nunca escreveu uma linha sequer. Tudo que a gente sabe sobre ele veio através dos seus alunos, principalmente Platão. E ele não era aquele tipo de professor que chega e te dá a resposta pronta, não. Muito pelo contrário. Ele era um mestre em fazer perguntas, em provocar as pessoas a duvidarem de tudo aquilo que elas tinham como certeza sobre o certo e o errado. E a grande mensagem dele está toda resumida nessa frase aí: conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, a justiça não estava lá fora, nos códigos ou nos tribunais. Ela começava aqui dentro. É só quando a gente entende as nossas próprias virtudes e, mais importante ainda, a nossa própria ignorância, que a gente se torna capaz de agir de um jeito verdadeiramente justo. E qual era o método dele para isso? A maiêutica. Ele mesmo chamava de a arte de dar à luz. Era basicamente um diálogo cheio de perguntas e respostas, onde ele agia como um parteiro de ideias, sabe? Ajudando as pessoas a parirem as verdades que já estavam dentro delas, mas que ficavam escondidas sob camadas de ignorância. E aqui a gente encontra uma tensão fascinante no pensamento de Sócrates. Porque, por um lado, ele dizia que ser justo era obedecer às leis da cidade. Afinal, desobedecer a elas seria como quebrar um pacto social. Para ele, o erro vinha da ignorância. Só que, ao mesmo tempo, ele acreditava em algo maior, em leis universais não escritas, de origem divina, que estariam acima de qualquer lei feita pelos homens. Agora, o aluno mais brilhante de Sócrates, Platão, pegou as ideias do mestre e levou para um outro nível. Se Sócrates olhou para a justiça dentro do indivíduo, Platão projetou essa ideia numa escala muito, mas muito maior. A cidade, o estado ideal. Platão não queria só definir a justiça, ele queria desenhar um projeto para ela. O sonho dele era uma sociedade onde a justiça não fosse só um monte de regras, mas a própria essência da comunidade. Uma estrutura pensada para garantir a harmonia e o bem de todo mundo. E essa visão grandiosa dele está toda detalhada na sua obra mais famosa, A República. Lá ele não só define o que é justiça, mas também descreve passo a passo como uma sociedade inteira poderia ser organizada para finalmente alcançá-la. E para entender a justiça em Platão, a gente precisa passar pela famosa teoria das formas dele. Pensa assim, toda cadeira que existe no mundo é só uma cópia imperfeita da ideia perfeita de cadeira. Para Platão, com a justiça é a mesma coisa. Existe uma forma ideal, perfeita de justiça, e as leis que a gente cria aqui no nosso mundo são apenas sombras, tentativas de copiar essa perfeição. E como seria essa cidade ideal? Bom, Platão a dividiu em 3 classes, cada uma baseada na aptidão natural das pessoas. Teríamos os artesãos, com sua alma de bronze, responsáveis pela produção. Os guerreiros, com sua alma de prata, cuidando da proteção. E lá no topo, os governantes, os reis filósofos, com alma de ouro, que, por conhecerem a forma do bem, seriam os únicos capazes de guiar a cidade com sabedoria. Imagina uma orquestra. A música só sai perfeita quando cada instrumento cumpre o seu papel, em total harmonia, certo? Para Platão, a justiça na sociedade é exatamente isso. É cada um cumprindo a sua função para o bem de todos. Justiça, portanto, é sinônimo de harmonia social. E agora chegamos no aluno de Platão, que apesar de respeitar muito o mestre, tinha uma abordagem bem diferente. Se Platão vivia olhando para o mundo ideal das formas, Aristóteles fincou os pés no chão e foi analisar o mundo como ele realmente é. Aristóteles era, antes de tudo, um observador do mundo real. Em vez de ficar imaginando uma utopia, ele literalmente sujou as mãos. Analisou constituições, dissecou costumes, investigou leis,
tudo para entender como a justiça funcionava na prática, no dia a dia das pessoas. A base do pensamento dele é que o ser humano é um animal político. O que isso quer dizer? Que nós somos seres sociais por natureza, feitos para viver em comunidade. E para que essa vida em conjunto funcione e prospere, a justiça não é só importante. Ela é a virtude fundamental. E é aqui que Aristóteles nos dá uma ferramenta poderosíssima que a gente usa até hoje. Ele divide a justiça em duas. O justo legal, que são as leis criadas pelos homens, tipo uma lei de trânsito que muda de país para país, e o justo natural, que seriam princípios universais, como a ideia de que não se deve matar um inocente. Essa crença numa lei natural e universal é a sementinha de uma corrente de pensamento gigante, o jusnaturalismo. E ele não para por aí não, ele ainda detalha a justiça em tipos bem práticos. A distributiva, que é como dividir um bolo, dando o pedaço certo para cada um de acordo com o mérito. A corretiva, que busca consertar um erro, tipo punir um crime. E a recíproca, que garante trocas justas no comércio. Uma análise absurdamente sofisticada para a época. E se alguém acha que isso tudo é só papo de livro de história, pense de novo. Aquela ideia central de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, esse é um princípio de Aristóteles que está no coração de constituições modernas como a nossa, aqui no Brasil, guiando a busca pela igualdade. A voz dele ainda ecoa e muito nos nossos tribunais. Que jornada incrível, hein? Com Sócrates, a gente aprendeu que a justiça começa olhando para dentro. Com Platão, a gente sonhou com uma sociedade perfeitamente harmônica. E com Aristóteles, ganhamos as ferramentas para buscar a justiça aqui, no mundo real. A busca que eles começaram continua mais viva do que nunca, em cada lei que é criada, em cada debate e em cada escolha que a gente faz. Agora, o desafio segue adiante. Mergulhe no próximo capítulo e continue essa investigação fundamental sobre o que significa de verdade ser justo.